Então agora vamos começar aí oficialmente a nossa conversa, tá aqui na tela de vocês. O nosso tema de hoje é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Privacy by Design, desafios e tendências. Então quero começar agradecendo muito aí a disponibilidade do Jean, da Senior Sistemas aí, dispor aí o seu tempo para nossa conversa, nosso bate-papo. Quero agradecer também muito a Vanessa, né, que é encarregada de dados, de PO na Senior Sistemas, também disponibilizou aí um tempo para a gente conversar. E agradecer muito o Jonathan, que tem aí o desafio tanto da cibersegurança, quanto de PO também encarregado de dados lá na Unifique. Obrigado aí a todos pela participação. Quem está acostumado a participar dos nossos webinars, né, normalmente sou eu apresentando um tema, e agora em dezembro a gente resolveu fazer, então, um webinar especial, tendo aí um bate-papo. Então, vocês vão ver que a gente não vai ficar tão atrelado a slides, mas vai ser a conversa, né? E com os convidados aí, então, um webinar diferente de fechamento de final de ano. Beleza, pessoal? Então, para começar, não vou ficar só eu aqui falando, vou convidar aí primeiro o Jean, depois a Vanessa e depois o Jonathan para se apresentar, e aí eu acho que cada um fala um pouquinho de si mesmo, agora, nessa primeira parte, e depois tem uma apresentação da Sênior, tem uma apresentação da Unifique ali também. Mas eu queria só, então, ouvir a voz de cada um de vocês um pouquinho. O Jean caiu aqui, acho que, ou pelo menos a Não, câmera dele. não, não, eu estou aqui. Tá vendo? Ah, agora sim. Então, Ah, sim. vai lá, Jean. Quem é você? O Jean eu conheço, sei lá, né? Mais de 20 anos, né, Jean? Essas Mas, épocas aí de desenvolvimento de sistemas. Então vai lá, Jean, um pouquinho de você aí para o pessoal conhecer. então tá bom. Muito bom dia, né, pessoal? Agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade de falar com vocês, escutá-los também. Eu acho que o interessante do webinar é essa troca, né? Eu sempre digo que eu gosto muito do webinar, mais do que uma apresentação unilateral, né, só de uma parte. Então, essa troca de informação é bem rica e eu gosto bastante de fazer. Bem, eu estou na Sênior há um bom tempo, né? Eu entrei na Sênior no ano de 2000, então são 24 anos completos, né? Estou indo para o 25º ano. Então, a minha carreira foi construída inicialmente na área de tecnologia. Eu sou formado em ciência da computação. Foi meu primeiro curso, né, universitário, então me formei aqui na FURB. Aí, e logo que eu estava prestes a me formar, basicamente. Eu entrei na Sênior já, eu já estava na Sênior, mas na área técnica, né? Então, passando aí pela área de qualidade, suporte, um pouquinho de desenvolvimento. Então, eu tive essa interação na época que o Paulo, inclusive, era um funcionário da Sênior. Então, lá a gente se conheceu bastante. Ele desenvolvia aí ele trabalhava na área de tecnologia e eu na área alocada em desenvolvimento. Então, a gente teve bastante interação. E isso lá no início dos anos 2000. Na sequência, Lá eu em fiz 2000, né? Entregou 2000. lá em 2000, já faz uns bons 24 aninhos aí, né? Da Isso, e tecnologia. daí tecnologia, isso. E logo na sequência eu fiz uma mudança de carreira, continuei na sênior, logicamente, mas eu fiz a minha segunda formação, tive minha formação em Direito, também pela FURB. Então eu consegui unir as duas áreas que eu sempre tinha muita dúvida lá no início de qual iria, né? Então, primeiro foi ciência da computação e depois direito. E eu estou na Sênior há um bom tempo já, hoje como head jurídico da Sênior, e mais compreendendo e conhecendo um pouco também, né, da área de tecnologia, porque ao longo desse tempo aqui eu consegui bastante unir essas duas áreas e estudá-las. Até hoje eu estudo essas duas áreas. Basicamente é isso, tá, pessoal? Na minha formação. Legal, legal. Jean, eu te conheço então aí desde a época que eu comecei minha carreira na Sênior também, com desenvolvimento e tal, lá nos anos 2000, e a gente trabalhou junto ali com alguns produtos da Sênior. Eu costumo brincar que o sonho de todo profissional de TI é sair da área, né? Então todo mundo entra para TI, quando está trabalhando, o meu sonho é sair da área. O Jean conseguiu mais ou menos que o Jean acho que está na. Porque jurídico, aliou duas encrencas, né? Jurídico de tecnologia.
Então, saiu, não saiu muito e tá na encrenca aí também. Mas o Jean, conheço de longa data aí, super profissional, com certeza contribuindo muito lá na Sênior. Vanessa! Vanessa eu já conheço mais recentemente aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados ali na Sênior. Sim. Um pouquinho de você então, Vanessa, para o pessoal conhecer. Tá bom, vamos lá. É um prazer eu estar aqui com vocês, né? O meu nome é Vanessa e vocês acreditem ou não, eu já estou quase completando 5 anos aqui na Sênior. Não é os 24 anos do Jean aqui, mas estou completando quase 5 anos. E assim, de verdade, parece que foi ontem que eu comecei a trabalhar aqui como consultora de negócio, onde eu implementava governança de privacidade de dados nos clientes da Sênior. Então, eu trabalhava junto com a área comercial, vendendo, né, projetos de implantação de governança em privacidade. Então, implantei muitos, né, processos e quem diria que eu ia sobreviver a tantas planilhas e reunião sem poder perder o humor, né? Durante essa jornada que eu tô aqui na Sênior, eu me aventurei bastante pelo mundo dos certificados, né? Porque, claro, né? Quem não quer ter um monte de certificados pendurados na parede, não é mesmo? Mas não é só isso, realmente é colocar em prática aquilo que a gente de fato aprende. Eu sou formada em Direito, assim como o Jean, tenho o MBA também pela FURB, né? Fiz a minha faculdade de Direito na FURB. Eu tenho um MBA em Gestão de Processos e uma pós em Processo Civil também. E basicamente, se fosse uma competição de títulos acadêmicos, eu certamente não estaria no pódio, né? Então não se preocupem com isso. Em março desse ano, então, eu assumi o papel de encarregada de dados, né, juntamente com o Jean. Então, o Jean, além de gerente jurídico aqui na Sênior, ele acumula um papel importante aqui comigo, né? Além dele ser o meu gerente, ele é meu par de trabalho. E sempre que ele quer fugir da área de tecnologia, eu acabo puxando ele de volta, porque justamente o ponto aqui que a gente vai tratar do Privacy by Design é dentro de tecnologia, então ele quer sair da área e eu puxo ele de volta, né? Mas junto a gente está desvendando aí esses mistérios dos dados, garantindo que a gente esteja realmente em conformidade com a LGPD e mas eu sempre brinco que é como ser super-heróis da proteção de dados, né? Só que sem capas nesse caso. Eu até estou tentando convencer a empresa a me dar uma capa de super-herói, mas ainda não deu certo, né? Mas vamos seguindo aqui. O que realmente me motiva, então, é a paixão pelo que eu faço. Eu adoro transformar desafios em oportunidades, né? E claro, manter tudo funcionando como um relógio suíço. Ou pelo menos tentar, né? Que seja igual um relógio suíço. Mas enfim, esse é um pouquinho sobre mim, né? Eu espero que a sessão de hoje ela seja tão informativa quanto divertida também. E junto vamos explorar esse tema aí da privacidade de dados e o Privacy by Design. Legal, legal. Obrigado, Vanessa. Nos projetos da Tracker, a gente sempre sugere a empresa, os clientes, a ter o brochezinho da privacidade, né? A gente fala, porque vai ter o grupo de trabalho, aí cria um botãozinho lá da privacidade, e aí a gente não é a capa, mas é o brochezinho, o botãozinho da privacidade que a gente sempre orienta, porque tem lá do bombeiro, Boa. chega na empresa, tem do bombeiro, tem o botãozinho. O cara que é da CIPA tem o botãozinho. Então, as empresas vão criando um monte de brochezinho para pendurar no crachá, e a gente sempre diz, cria o brochezinho da privacidade, dá para os colaboradores lá, para o cara que é bom em privacidade. Jonathan, como é que está aí os desafios da Unifique? Quanto tempo sei que a gente trabalhou num projeto da Unifique lá no começo, né, o início da segurança da informação e da privacidade lá, mas como é que estão as coisas aí, Jonathan, e um pouquinho de você? Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado, né, Paulo? Agradeço o convite de fazer parte aí dessa troca de experiências. É sempre muito positivo. Aí a gente sempre tem muito mais a aprender do que ensinar e estar num fórum discutindo agrega muito valor para a comunidade, com certeza. Bom, hoje, para quem não me conhece, me chamo Jonathan Bazanella. Eu sou Head de Segurança Cibernética e Privacidade aqui na Unifique. Hoje, praticamente aí fazendo 5 anos de casa.
E nesses 5 anos passei por alguns setores, né? Tempo que eu trabalhei junto com o Paulo aqui foi na época que eu estava com a gestão de TI, e a gente começou, né, Paulo, construindo Sim. comitê de segurança, promovendo todos esses temas, e aproximadamente aí 3 anos já estou com uma vertical de segurança cibernética e privacidade. Bom, indo um pouco adiante, eu tenho bacharelado em sistemas de informação, com 2 especializações, uma em gestão estratégica de TI e outra em inovação e transformação digital. Além também de algumas certificações aí nas áreas de cyber e privacidade. No mercado, de modo geral, eu tô aproximadamente 14 anos atuando na área de tecnologia e segurança, mas desde 2019, o pré-pandemia, tenho direcionado um olhar mais profundo para conformidade e governança dentro dessas verticais, que é algo que realmente tem brilhado o olho e eu vejo que posso contribuir muito, né, para as empresas onde eu tenho atuado. Acho que esse é um pouquinho aí do que eu tenho para falar para vocês. Legal. Obrigado, Jonathan. A gente começou a trabalhar lá no começo, a Tracker, tanto no começo, bem no começo da Unifique, as primeiras ações ali de segurança e privacidade, no começo da LGPD. Na Sênior também, a gente atuou com projetos, não estava a Vanessa ainda, mas trabalhei com o Jean, com o Bernardo, com a Tracker junto à Sênior lá, para o início da privacidade e proteção de dados. Muito rapidamente, quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina e com as principais certificações aí de normas da ISO 27000, 27001 e assim por diante. Vamos passar para a nossa segunda parte, então, agora que a gente já conhece um pouquinho aí os participantes. O Jean vai falar um pouquinho sobre a Sênior Sistemas em si. Eu acredito aí que todo mundo já conhece a Sênior, né? Pelo menos, acho que todos os meus clientes são clientes da Sênior também, de algum produto. Mesma coisa a Unifique, todo mundo conhece a Unifique. Mas apresentar rapidamente aí a empresa em números, um pouquinho do histórico rapidinho. Depois a gente vai entrar no primeiro bloco, que vai falar sobre a situação atual da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como é que tá? Eu quero falar um pouquinho dos clientes da Tracker, né? Como é que a gente está trabalhando nos nossos clientes com a LGPD, como é que está o nível atual da LGPD na Senior Sistemas e na Unifique. A gente vai falar logo em seguida no próximo bloco. Mas vou deixar para o Jean falar um pouquinho aí da Sênior. Acho que esse aqui já foi, né, Jean? Que é a tua apresentação e a da Vanessa? Já pode passar. Ok. Até assim, né, pessoal, eu sei que o tema aqui é LGPD, né, e Privacy by Design, tudo certo, mas é sempre importante falar um pouquinho da Sênior, né, para que vocês, caso ainda não conheçam, saibam de alguns números que eu trouxe aqui, isso aqui é público, eu posso divulgar. A Sênior é uma empresa, recentemente, ela abriu capital, ela é uma companhia aberta, mas não está listada na Bolsa, por enquanto, né? Então, em breve, a gente tem um planejamento aí de o mercado melhorando, vocês também vão poder aí comprar ações e vender ações da Sênior, tá? No futuro próximo. Até o Andrei falou no chat aqui que entendo muito bem o Jean. Não sei se o Andrei está muito tempo na empresa ou ele também estudou as duas carreiras como eu. Pelo que eu Eu entendi, não- ele deve ser jurídico e TI, né? Por isso que Pode sente a ser, dor aí. pode ser. E hoje a área de privacidade está na Sênior, né? Dentro da estrutura da Sênior, está dentro do jurídico. Então, é muito comum a gente ver nas empresas que essa questão de LGPD, ou ela vai estar alocada junto à área de TI, geralmente, ou no jurídico. Então, ela acaba tendo essa sintonia muito bem, né? Muito legal entre as áreas, tá, pessoal? Então, vou falar um pouquinho da Sênior aqui. Esse é o nosso propósito, que é potencializar pessoas e impulsionar negócios. Pode seguir, Paulo. Atualmente a Sênior aí, ela foi fundada lá em 1988, são mais de 35 anos de histórias, né? Nós temos mais de 100 mil contratos ativos em nosso RP. Então, quem utiliza o nosso RP sabe, né, como é que é um cadastramento de um contrato. São clientes, né, contratos ativos. Um cliente, logicamente, pode ter mais de um contrato.
Hoje somos em 3.300 colaboradores, né? A maioria está em Blumenau, a matriz é em Blumenau, logicamente, aqui em torno de 1.600, 1.700 pessoas, e quase a metade, já eu diria, né? Assim, eu até diria que no início a Sênior estava concentrada muito aqui na matriz, né? E hoje mais da metade, eu diria, já está pulverizado pelo Brasil, né? Somos aí em 3.300 colaboradores diretos, tá? Fora os Eu indiretos, tá mesmo bom? pensava em 1.500, era a imagem que eu tinha, É, assim, não imaginava que eram 3.100, tá? Cresceu bastante, é, muita aquisição. são 3.300. A gente adquiriu mais umas empresas, agora recentemente já ultrapassamos 3.300, por exemplo. Então é bastante trabalho, né? E a Sênior, né, tem aí os seus canais de distribuição, que a gente pode falar um pouquinho adiante, são mais de 140 canais que nos representam, vamos dizer assim, na comercialização do software pelo Brasil, tá? Então é bastante capilaridade, que nem eu falei para vocês. Esses 140 canais estão aqui, representados não nesse gráfico, mas eles estão distribuídos pelo Brasil. Ali onde estão os pontilhados, basicamente são mais as nossas filiais do que os nossos canais, tá? Então nós temos filiais aí por todas as grandes capitais do Brasil, nós temos filiais. São em torno de 18, se eu não me engano. E recentemente a gente também tem uma atuação, um Brasil muito grande, extensão territorial muito grande, e a gente não consegue chegar só com a força de vendas da Sênior, né? Daqueles da área comercial. Então a gente usa os canais para chegar nas regiões mais distantes e fazer a venda e implantação do nosso sistema, né? Basicamente é isso. E recentemente a gente tem uma atuação na Colômbia, que nós adquirimos uma empresa na Colômbia e estamos expandindo ali nessa região e possivelmente também Chile e México em breve, tá bom? Então, essa é a nossa atuação. Então, são em torno de 11 mil clientes atendidos pela Sênior atualmente, tá? Então, dentro desse território brasileiro, a maioria está aqui, logicamente. E um fato curioso aqui, que 35% das vendas do e-commerce brasileiro passam pelo nosso sistema de WMS. Depois eu vou falar para vocês aqui os segmentos que a gente atua, tá? É bem importante que vocês saibam. Na sequência eu falo um pouquinho mais, porque WMS volta um pouquinho, Paulo, Uhum. é um produto que nós adquirimos, então eu vou falar um pouquinho já das aquisições, e mensalmente são mais de 6 milhões de folhas de pagamento processadas. Aí dentro desses 10 mil clientes, nós temos a nossa base, que é em RH, em HCM, né? Então são mais de 6 milhões de processamentos mês de folha de pagamento, tá? Aí sim, Paulo. Segunda maior fornecedora de software de RP do Brasil, né? Então isso é um número que é pesquisa de mercado, então é público também. Então, a TOTUS hoje lidera com 20% do mercado de RP, a Sênior vem logo na sequência, com uns 16%, e daí tem uma sequência de outras empresas que concorrem diretamente com a Sênior pelo Brasil, tá? A Sênior nasceu com a folha de pagamento, né? Então, primeiro, quando eu falei lá em 1988, que a Sênior foi fundada, foi com a folha de pagamento. E todo o sistema de RH veio depois. Ponto. Depois veio o sistema de acesso, tudo que relacionado a recursos humanos. Na sequência, RP, conta a pagar, conta a receber, faturamento, e por aí vai, né? E sistema de gestão de acesso, que nem eu falei. A partir daí, surgiu a necessidade da Sênior muito. Vocês sabem que para desenvolvimento de software não é do dia para a noite, né? Então você tem que conhecer muito bem o negócio que está inserido para desenvolver um produto e depois conseguir botar no mercado para que ele alavanque, né? Então não é um negócio simples. E mercados que a gente não tinha conhecimento literalmente lá no passado, a Senior começou em 2011 com o seu processo de aquisição de empresas, né? Então a gente tem o crescimento orgânico através desses sistemas basicamente que nós desenvolvemos e o crescimento inorgânico que é com a aquisição de empresas, comprando, adquirindo empresas que já conhecem o segmento que eles estão, e a Senior, com a sua força de vendas e com a sua base de clientes muito grande, a gente consegue vender esses sistemas, fazer o tal do cross-selling, né? Você vende o RH e consegue vender um produto, por exemplo, no segmento de agronegócio, que é um segmento que nós adquirimos empresas, então hoje a gente tem sistemas para agronegócio, nós temos sistemas para construção civil, adquirimos duas empresas de construção civil e software que presta serviço para construção civil, tudo é desenvolvimento de software, tá, pessoal?
logística, aquele WMS que eu falei anteriormente ali, hoje nós compramos 4 empresas de desenvolvimento de software para logística, é muito forte. Então, agora na Black Friday aí foi um movimento gigantesco, imagina um software para suportar toda essa movimentação, né? E compras online ao mesmo tempo. Manufatura RP, Eu fico imaginando manter a conformidade de todas essas empresas. Depois a Vanessa pode falar um pouquinho, mas como sim, manter a conformidade disso tudo, porque eu peguei bem essa fase na Sênior, né? Que a gente estava começando LGPD e tal, e aí falava as adquiridas. Não, as adquiridas deixava quieto por enquanto, porque estava arrumando dentro da própria Sênior para depois arrumar as adquiridas, né? Agora, imagina a empresa é adquirida, tem lá 500 colaboradores e não tinha governança. Agora vai entrar para a cultura da empresa, tem que entrar toda essa governança. Isso é complicado, é. né? Isso, legal, Paulo. Eu fiz questão de falar sobre isso aqui para que a Vanessa depois fizesse a introdução da LGPD e da Privacy by Design nos produtos, que é que eu estou falando aqui, né? E como a gente, quando compra uma empresa, como é que essa empresa entra, né? Como é que é o processo de integração dessas empresas para que a gente consiga rodar essas empresas, né? No nosso RP, no nosso RH, e a questão da LGPD vindo muito forte, né? Da conformidade, que é o que o Paulo falou. Então, a gente tem um processo de integração, acho que daria outra live, É. tranquilamente, falar assim, como é que eu comprei uma empresa de 400 colaboradores, que foi essa de agronegócio, agora a gente comprou recentemente, 300 colaboradores. E aí, como é que eles adequaram, né, os seus produtos e os seus processos? A questão da LGPD. Ah, não adequaram, não tinham nada. Ok, como é que a gente faz? Por onde a gente começa? Então, isso daria uma outra live para a gente E falar praticamente cada sobre. um novo projeto de LGPD inteiro numa empresa nova que já não é pequena, que já tem É, 400 colaboradores, né? É. Então, um trabalho bem grande. Então, eu fiz um overview aqui da Senior, estou aqui para contribuir com dúvidas que vocês têm e vou interagindo aqui junto com a Vanessa também e com o Jonathan aqui também na questão da LGPD na sequência, tá bom? Legal, obrigado, Jean. É legal ter essa introdução da empresa mesmo para ver, atualizar o porte, né? Eu que já conheço a Sênior há muitos anos, não tinha alguma noção, mas não tinha noção de tudo que está acontecendo. Então também é interessante a gente ter uma empresa brasileira com todo esse poder, todo esse potencial, e aqui na região sul em Santa Catarina, né? Bom, falar um pouquinho com o Jonathan, então, também aí falar um pouquinho comentar da Unifique. A gente também conhece, mas até no nosso briefing prévio o Jonathan já falou um monte de coisa da Unifique que eu não sabia. Então, vai lá, Jonathan, comenta um pouquinho aí da Unifique. Obrigado. Bom, a Unifique hoje tem 27 anos de história. História essa que começou lá em 97, como um provedor de internet de escada aqui na cidade de Timbó mesmo. Na época ainda levando o nome de TPA. E tão logo avançou aí para outras tecnologias, como conexão via rádio. E em 2016, né, a construção, né, o início da construção da nossa rede própria de fibra ótica, que foi um divisor de águas para a gente chegar até esse momento. E em 2018, já como Unifique, levando a marca Unifique mesmo, nós inauguramos a nossa nova sede aqui em Timbó, que veio acompanhada do nosso data center e posteriormente, né, recebeu a certificação Tier 3 e que hoje é um dos nossos negócios, né, B2B aí para o mercado. E em 2021 também teve outro marco importante na história da companhia, que foi a abertura de capital. E depois da abertura, a gente seguiu uma tocada muito forte de expansão de novas frentes de negócio e também de atuação territorial. Na ocasião, a gente estava muito focado em Santa Catarina, começamos a expandir lateralmente para os outros estados. Hoje, estamos aí presentes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma perninha aí na fronteira do Paraná com o nosso estado. Outro ponto, né, como eu falei, foi a aceleração da abertura de novas frentes de negócio. Por exemplo, temos aqui a telefonia móvel,
A gente venceu a concessão de uma frequência aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Unifique hoje já está somando praticamente quase 100 mil clientes de telefonia móvel em poucos meses de operação, já com 11 cidades rodando com a nossa rede própria de 5G. E também a gente vem numa tocada de diversificação. Temos outros produtos que já estão aí no mercado, como telemedicina, câmeras como serviço, serviços de TI e cibersegurança, que foram outras verticais que a gente também abriu para o mercado. Em termos de clientes, hoje a companhia está com aproximadamente 780 mil clientes na carteira, tanto telecom como de outras frentes de negócio, e 2.700 colaboradores fazem parte de toda essa operação da Unifique hoje. Legal, legal, Jonathan. Tem muita coisa que a Unifique foi expandindo. Tu falou ali, Unifique Investimento, telefonia, agregar serviço em cima do que já fazia, né? E o legal de ver, assim, eu olhando de fora e pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tanto a Sênior quanto a Unifique acabam sendo empresas multinegócio, né? Quer dizer, não tem um negócio só ali, são vários negócios em cima do negócio. Esses tempos a gente estava com um projeto numa empresa de agro lá do oeste, aqui do oeste de Santa Catarina. Então eles tinham posto de gasolina, eles tinham loja de agropecuária e tinham venda, era 4, 5 empresas dentro de uma empresa só. Então a Sênior e a Unifique também com estas características. Eu acho que eu vou tirar os slides aqui agora, e aí vamos nós aqui mais batendo papo. E aí, para começar esse primeiro bloco, já passo para a Vanessa, então. E o primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre, introduzindo aí para o Privacy by Design, que é o principal hoje, mas assim, um pouquinho como é que está a LGPD hoje na empresa. Nível de maturidade, o que já foi implantado, desafios. E aí, por que a gente escolheu esse tema Privacy by Design? Que a gente entende, pelo menos eu vejo isso aqui na Tracker, que é um desafio para as empresas implementar o Privacy by Design. Vou discutir um pouquinho na minha visão depois por que é esse desafio e qual que é o problema que tem nas empresas. Mas vai lá, Vanessa, o que temos aí encarregado de dados na Sênior hoje? Vamos lá, eu vou tentar responder todas as tuas perguntas ali que você colocou ali na pauta. Se eu esquecer de alguma, tu me chama e a gente vai complementando. Primeiro ponto trazido ali pelo Jean, que eu acho que é muito importante a gente falar, dar uma pinceladinha rápido do processo de M&A, né? Como que a gente faz quando a gente vai fazer a aquisição de uma empresa? Como é que a gente olha para a privacidade nessa hora da aquisição? Então, isso também é uma técnica do Privacy by Design, né? Porque a gente precisa identificar as questões de maturidade da empresa, né? Antes também de comprar, A né? Porque aquisição é um projeto, bem observado. A aquisição é um projeto, então tem que ter o Privacy by Design ali. Exato, porque assim, pode vir um risco passivo com essa empresa. Então, a gente precisa ter o mínimo de olhar para as questões de governança em privacidade de dados para ver se está adequado ao mínimo exigido pela legislação. Esse mínimo exigido é assim, a gente se debruçar em cima da lei, pegar os pontos importantes que a gente tem de governança de dados e ver se as empresas têm ou não têm já esses pontos rodando de forma recorrente na sua empresa. Então, assim, direito de titulares, né? Se já tem um canal de atendimento, como é que funciona esse canal, mapeamento de dados, né? Muito importante ter esse documento já construído, mapeamento de risco. A questão das políticas, ela é muito importante. E aqui, política, a gente entende que não é documento para inglês ver, realmente faz todo sentido você ter políticas e elas ser cobradas diariamente de todos os colaboradores. Então, a existência da política, a existência, inclusive, de segurança da informação, porque a privacidade anda, né, de mãos dadas com a segurança da informação, então a gente olha para essas coisas também. E principalmente, né, as empresas que já vêm aí com seu portfólio de produtos, a gente precisa entender o que foi embarcado de privacidade nesses produtos. A gente sabe que tem produtos que começaram
a ser comercializados após o advento da entrada da lei em vigor, lá em 2020, mas tem muitos produtos que estão no mercado e estão sendo comercializados que vieram antes. Então, como é que a gente olha para a privacidade de dados antes, né, dos produtos que foram concebidos antes da lei? Eu vou falar isso um pouquinho depois, quando a gente falar um pouquinho mais do framework de privacidade de dados. Então, né, já respondendo aquela questão que o Jean colocou ali, então, a gente tem um processo de maturidade para identificar como que a empresa adquirida está em relação à privacidade de dados, e aí como que a gente olha isso agora dentro do nosso organograma internamente. O nosso projeto de LGPD, aqui, ele é um projeto recorrente, né? Então, ele só teve a data do início, mas ele não tem uma data de fim, porque quando a gente vai passando por todo o framework, a gente vai revisitando novamente, né? Então, é começo, meio e fim. E aí, a gente divide o nosso projeto em 3 grandes pilares aqui na Sênior. O primeiro, que eu reputo muito importante, é o pilar de cultura. Então, eu só consigo quebrar paradigmas a partir do momento que eu começo a quebrar culturas, né? Assim, mas eu sempre fazia assim, tá bom, agora você vai ter que fazer de outra forma, porque a gente está olhando para uma lei que exige que o tratamento para esse dado seja feito de uma forma diferente, né? Que a gente tenha a privacidade embarcada nisso. E nesse pilar de cultura, então, a gente trabalha muito a cultura interna, a cultura externa. Então, por exemplo, isso aqui que estamos fazendo é uma parte de aculturamento externo, né? A gente está levando para parceiros de negócio, para colegas, é o que a gente faz aqui internamente. Então, eu acho bacana trocar essa informação também. E a gente trabalha muito com conscientização, então tem programas de conscientização. Se vocês virem um dia visitar aqui na Sênior, então vocês vão ver que a privacidade está desde a recepção vindo, né? Então, a gente tem o nosso termo de uso de portaria, a gente tem em todos os andares banners sobre privacidade de dados, até dentro do banheiro, a gente tem um bannerzinho tratando a privacidade dos dados até dentro do banheiro. Então, no cafezinho, e a gente faz Legal. disparos sempre, sabe? Toda semana, ou ao menos quinzenalmente, a gente está trabalhando com aculturamento. Um outro pilar que a gente trabalha muito forte é o motivo dessa nossa conversa, que é o Privacy by Design. Então, não tem como a gente trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia sem olhar para a concepção, né, de privacidade de dados desde o momento que você começa a ter uma ideia, idealizar um produto novo. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz, é a conversa com o encarregado para fazer os direcionamentos. E o outro pilar, né, o pilar de governança, é que daí a gente trata todo o arcabouço de gestão de privacidade da Sênior, tá? Os nossos maiores desafios. Quando a gente vai para dentro de produto, na área de desenvolvimento, né, a gente está falando de um volume de pessoas muito grande, então a gente tem que conseguir primeiro, né, atingir essa cultura que a gente tem de privacidade a todo esse público, e principalmente nas cabeças pensantes, que são aquelas que vão inicialmente desenvolver o produto, que vão pensar na estratégia do negócio, a gente conseguir entrar nesse meio e aí colocar quais são os elementos, né, qual é o formato que a gente precisa adotar para que vou colocar um nome, né, que esse PO do produto, né, o Product Owner, ele olhe também não só para as questões de negócio, mas ele olhe para as questões de privacidade também, né? Não é simplesmente a gente conceber um produto muito bom e colocar no mercado para ser comercializado. É a gente construir um produto muito bom, que garanta a segurança, garanta a privacidade, tanto da Sênior quanto dos clientes e principalmente do usuário final, né? Do titular, né? Aonde esses dados estão sendo armazenados. Pegar um gancho rapidinho nisso que tu comentou, a gente tinha muito problema com exatamente isso que tu falou, a segurança da informação dos produtos antes da LGPD. Então era muito assim o desenvolvedor. Funcionou, joga no mercado. Funcionou, tá funcionando. Cadastrou, incluiu, excluiu, alterou, tá tudo certo, joga no mercado.
mas poucas empresas se preocupavam com a segurança do produto que está colocando no mercado. E a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe isso. Olha, agora tu vai ter que olhar para a privacidade e tu vai ter que olhar para a segurança do produto que tu está colocando no Exato. mercado. E o Privacy by Design vai trazer o roadmap aí para tu fazer isso aí, né? E daí, assim, ó, a gente desenvolveu um framework, né? Esse framework, ele é baseado na ISO 31700, se não me falha bem o número dessa ISO, e que aborda a privacidade por design, né? Principalmente na área de bens e serviços de consumo. E essa é uma norma muito importante porque ela estabelece um alto nível, né, de privacidade que deve ser incorporado não apenas lá no desenvolvimento, mas a parte mais importante, né, ao longo do ciclo de vida dos dados. Então, desde o momento em que esse dado é coletado até o momento que deve ocorrer o descarte, seja porque atingiu a finalidade ou seja por solicitação direta desse titular. Legal. Ok? E legal que vocês têm a Ah, Privacy by Design bem como pilar da empresa mesmo, né? É difícil Pilar, encontrar uma não tem empresa como fugir, que é não difícil tem como encontrar uma empresa fugir, que né? tem isso. Uhum. Dos O nossos nosso clientes, o que eu nicho. olho assim é que o Privacy by Design está no mapa de ser desenvolvido, mas encontrar aí uma empresa, uma indústria, por exemplo, que tenha Privacy by Design na sua concepção é muito difícil. Uhum. A linha de desenvolvimento da Sênior, a espécie de produto que é comercializado exige que tenha isso, né? Agora, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, como a gente adquiriu recentemente, pode falar o nome, né, Jean? Da empresa, né? Né? A Giatec. A Giatec, ela vem da Agro, né? Da linha Agro. Então, são softwares que controlam a gestão de uma produção agrícola, né? Então, você vai ter um mínimo, ou às vezes inexistente até, alguma Bom, espécie de tratamento de dados ali. Então, aonde que o Privacy by Design voltado para a privacidade de dados, né, ele seria de fato necessário? Já no nosso nicho de negócio, né, a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, do HCM, a gente está tratando dados de colaboradores dos nossos clientes, ou até dados internos nossos, porque nós também somos clientes da Senior, uhum. né? Nós como funcionários. Então, tem dado pessoal ali, e não só pessoal, como dado sensível também. Então, eu preciso planejar a privacidade de dados desde a concepção desse produto. Aí faz um pouquinho mais de sentido. Mas é um ponto bem importante esse que você comentou também, né? Que você não tinha visto antes. Legal, obrigado, Vanessa. Acho que vou passar para o Jonathan aí para a gente ter um contraponto e ver um pouquinho como é que tá. Eu já vi ali que na Sênior tem bastante coisa de LGPD e já estão num nível de maturidade bem legal. E vamos ver aí, Jonathan, como é que tá a luta aí na Unifique para a Vanessa falou da conscientização. Conscientização sempre é um ponto complicado e chave e colocar a privacidade na cultura da empresa, né? Vocês também estão aí com uma grande quantidade de colaboradores e fazer todo mundo trabalhar direitinho na privacidade não é fácil, né? Vai lá, É, Jonathan. é um baita desafio, realmente. Mas uma linha aí em termos de estrutura organizacional, primeiramente, a gente tem uma divisão aqui um pouco diferente da sênior, né? Privacidade está embaixo da vertical de tecnologia. Eu, particularmente, respondo para a gerência e diretoria de tecnologia. E das equipes que eu lidero aqui dentro da Unifique, uma especificamente é a responsável pela governança de SI, TI e privacidade. Então a gente toca a governança desse aspecto conjuntamente dentro da Unifique. E eu tenho um papel de PO aqui na companhia. E entrando na seara da LGPD aqui, né, eu tenho uma visão que a gente nunca vai ter um ambiente que a LGPD está 100% implementada, né? As organizações são um elemento vivo, né? Com mudanças constantes. Trazendo o exemplo aí dos M&As que a Vanessa comentou. A gente também tem uma série de M&As, eu acho que são um pouco mais simples do que o da Senior, que está tratando sistema e volumes de dados
maiores, a gente direciona mais para telecom, né? Os M&As. Então, estou comprando uma quantidade de clientes, trago para dentro, elimino tudo que tem lá e vem para o padrão Unifique. Então, já é mais fácil, né? Esse processo. Mas o cenário dessas mudanças constantes aqui na Unifique, né, para a gente poder acompanhar isso, controlar, ter um gerenciamento, a gente buscou inicialmente criar gatilhos nas origens dessas mudanças. Um dos principais pontos que começou a fazer diferença para a efetividade do nosso trabalho. Um exemplo, né? Jurídico. O jurídico é um forte aliado aqui dentro. Toda a parte de contratos que passa por eles teve uma pontuação que é de uma categoria específica, sistema, processo, vai envolver dados pessoais, privacidade já vem junto, trata todos os temas relacionados à segurança e privacidade desses contratos. Também temos um bom alinhamento com o comitê de TI. O comitê hoje aprova todos os projetos de tecnologia que rodam aí pelo desenvolvimento da Unifique. Então, foi um gatilho importante também para a gente criar um canal de comunicação ali dentro, que a gente consiga entrar no momento certo de cada projeto. Outra área bem estratégica para nós também se tornar de inovação. A inovação hoje aqui, ela foca muito em novos produtos e novas ofertas de serviço para o mercado, tanto B2C como B2B. Então, também criamos um fluxo bem específico com eles, que a gente participa desde as fases, né, iniciais de desenho e avaliação dessas oportunidades de novos modelos de negócio. E outro ponto que a gente, né, já é uma obrigação, né, você ter o seu inventário de atividades, ter o ROPA, mas a gente procura manter as atualizações periódicas bem curtas e sempre focando também em manter elas em entrevista, em diálogo com os departamentos, para que a gente consiga ter uma proximidade maior e um sentimento do que realmente acontece, das mudanças que estão acontecendo. E o desafio você pega uma empresa, né, como a Unifique, como a Sênior, que tem uma quantidade gigante de colaboradores, uma quantidade gigante de departamentos, distribuídas geograficamente, em controlar, né, todos esses pontos de mudança. E dessa forma, né, a gente tem uma visão ampla do que está ocorrendo dentro da organização e conseguimos garantir a execução de processos e controles de privacidade realmente. Um ponto também que tem feito a diferença na gestão de privacidade tem sido alinhar, né, todas essas ações que nós fazemos com uma gestão de riscos sólida, né? Uma avaliação de impacto, probabilidade, principalmente responsabilização, né, dessas partes envolvidas nessas atividades. E outro aliado também tem sido fazer diagnósticos e auditorias de processos de privacidade, comparando, né, os requisitos desses principais frameworks de mercado com os processos e práticas que nós temos aqui dentro. E assim a gente consegue realmente ter um ponto de medição de maturidade e direcionar de forma mais estratégica as ações e os investimentos para alavancar essa maturidade para o ideal relacionado ao mercado. E mantendo também todas essas ações sempre com visibilidade e reporte para alta diretoria, comitê de auditoria, conselho. Ter o board envolvido facilita. A gente consegue realmente conscientizar a alta gestão da companhia sobre o que está ocorrendo, né, realmente aqui na ponta e trazer efetividade para as nossas ações, porque tem que ter esse patrocínio e esse envolvimento. A gente andar lateralmente se você não tem todo esse embasamento quando os conflitos surgirem, porque eventualmente vai surgir conflito, né? E outro ponto aqui, né, da nossa estruturação do programa de privacidade, a gente adotou uma ferramenta para ajudar também a gerenciar tudo isso e tirar das planilhas, foi o OneTrust, a plataforma aí de mercado para gestão de privacidade.
Com ela, a gente também automatizou muitas das atividades de rotina de privacidade, o que nos possibilitou conseguir abrir um pouco mais esse leque, olhar com mais detalhes para os pontos que estavam passando, né, despercebidos. E como disse também a Vanessa, o programa de conscientização ele é um forte aliado, indiscutível. Hoje a gente tem um programa aqui na Unifique chamado Unifique Guardiões, foi construído para atender todos os pilares de segurança, informação, privacidade e proteção de dados. E ali a gente também tem várias ações, tipos de campanhas, tipos de treinamentos que são feitos para realmente promover essa cultura, né, do uso coerente dos dados, da segurança da informação e dos dados da companhia, dos seus clientes, dos seus colaboradores. E, bom, acho que esse é um pouco do que a gente vem fazendo aqui, os desafios que foi essa estruturação inicial. Legal, obrigado, Jonathan. Eu anotei vários pontos para comentar aqui em cima do que tu falou, mas eu vou passar para a Vanessa primeiro, acho que ela quer fazer um complemento, Vanessa. Achei muito legal esse Guardiões de Segurança. Muito legal. Guardiões. Muito legal. Isso vai de encontro à capa que eu estou pedindo para a empresa me dar, né? Aquela capa de super-herói, assim, daí vai ser legal. E tem outro ponto interessante também que o Jonathan falou ali, que é você dar relevância ao tema dentro de em uma corporação, né? Como é que você faz isso? Um tema novo, né? LGPD quem tá aqui, recente, é velho, muito mas recente. é recente, né? E como é que tu nada contra a maré dentro de uma empresa que tem sua atividade fim totalmente diferente disso, né? Ela quer saber de vender, botar e ser sustentável para conseguir pagar a folha no final do mês. É isso que a empresa pensa. É isso. É a venda. Só que a venda tem que ser sustentável. Então, essa questão dos comitês, independente do tamanho da empresa, é muito importante. Então, assim, você não é que eles vão te dar mais trabalho, vão te dar muito pelo contrário. O trabalho vai. O pensamento é o inverso, né? É você dar relevância para o tema estando num comitê. O Comitê de Segurança da Informação na Sênior já existia. O que a gente pediu? Não é só segurança da informação, privacidade tem que estar lá junto, pessoal. Senão eu vou ficar fora, eu vou ficar lateral, vou ficar à margem de tudo. Então, a Vanessa, mensalmente, nós temos o Comitê de Segurança da Informação e Privacidade. Ela está lá junto a reunião inteira. Então, porque os temas se desdobram e acabam em privacidade, no final das contas. Então, lá nós estamos, comitê de executivo da Sênior, que é da diretoria, a gente faz questão de levar o tema de privacidade de tempos em tempos. Como é que está o nosso processo? Como é que está a maturidade? O que a gente fez nesse ano de 2024? Recentemente a gente levou, aí não é para dentro, é o cliente nos fazendo uma espécie de... Os clientes mandam os formulários para ver o seu grau de maturidade do ponto de vista de várias situações. Segurança da informação, privacidade e por aí adiante. A Vanessa implementou uma IA. Então, a gente aproveita a estrutura que tem de tecnologia da Sênior e criamos uma inteligência artificial para auxiliar a resposta desses formulários, inclusive de privacidade. Ela tem um banco de dados gigante e a IA lê e responde. Antes ela fazia sozinha. Então, aos poucos, a gente vai começando a disseminar essa cultura de privacidade para dentro e para fora, inclusive, tá? Isso é bem importante. Legal, legal. Deixa eu desempilhar os meus ganchos aqui de trás para frente. O Jean falou de comitês. Eu chego às vezes numa empresa, num cliente, eles falam: Paulo, pelo amor de Deus, comitê aqui na minha empresa não, isso não serve para nada, não funciona. Mas é o que o Jean falou, a Vanessa, o Jonathan também falaram. O comitê tem que ser útil. Então, a responsabilidade de fazer o comitê funcionar é do coordenador do comitê, quem monta a pauta, quem marca a reunião. Então, a gente transforma o comitê em algo útil para os colegas que estão aqui ouvindo e eventualmente estão com dificuldades em comitês dentro da sua empresa, né? Quero buscar lá uma questão que o Jonathan falou: o projeto de LGPD nunca termina. Essa frase é maravilhosa, porque é um processo de melhoria contínua. E eu lembro do começo da LGPD, o Jean, talvez o Jonathan, não sei, a Vanessa vão lembrar lá do começo, né? LGPD em 12 dias. Cara, tinha gente no mercado vendendo LGPD em 12 dias. Não, nós montamos, implantamos, entregamos
parecia um carro, assim, a chave de uma casa, né? Entregamos a sua LGPD em 12 dias, né? E a gente via isso no mercado. Não, LGPD é todo um aculturamento. E aí sim, num evento que eu estava participando, uma das colegas falou, né? LGPD é pessoas. Tem processos, tem tecnologia, mas a base da LGPD é pessoa. Olha o que a gente está falando aqui, né? Cultura, conscientização, comitê, o Jonathan falou ali de revisão do roupa, pessoas de novo. Toda privacidade envolve pessoas. Então, também é legal que a Vanessa falou, se tu não tiver, né, o guardiões, o mascote, o bichinho da LGPD, da hora que entra na empresa até a hora que sai da empresa, tu não está aculturando. Essa que é a dificuldade de fazer a mudança de cultura, o aculturamento, né? Então, bem interessante isso que a gente já está vendo. Eu já vou passar para a Vanessa mesmo. Claro que a gente conversou bastante aqui e o tempo já está indo, mas vamos para a parte que interessa agora. Falar um pouquinho, Prática. Vanessa, do Privacy Da by privacidade Design. na prática, né? Do Privacy by Design. Só vou fazer uma muito rápida introdução. O que é o Privacy by Design na nossa visão aqui? Privacidade no projeto. Tem um negócio que eu anotei aqui que eu queria falar. Privacidade no projeto. Perante a lei, qualquer coisa que é projeto tem que ter a sua avaliação de privacidade na construção desse projeto. E aí eu quero dar 2 exemplos bem toscos para quebrar o paradigma, porque o pessoal vai falar dos exemplos tradicionais de tecnologia e tal. Eu gosto de usar um exemplo para quebrar bem essa questão do Privacy by Design. Eu gosto de usar um exemplo assim, ó, bem fora da caixinha. Festa de fim de ano. Festa de fim de ano, fora da caixinha, é um projeto. Nós vamos alugar um salão, vai ter a festa, vai ter a dança, vai ter a comida. E aí começa, Paulo, o que tem a ver festa de fim de ano com Privacy by Design? Vão bater foto dos colaboradores, né? E aí, o que vão fazer dessa foto? Vão as crianças, vai a família. Mas o colaborador deu consentimento da imagem. E aí, vai o marido, vai a esposa, que não é colaborador, vão as crianças, olha a encrenca, né? Coleta de dados de menores, interação com menores. Então, quero trazer bem rapidinho esse exemplo fora da caixinha. Uma simples festa de fim de ano precisaria de Privacy by Design. Tu está coletando dados de pessoas, de marido, esposa, de mulher, de esposa, de crianças que não são colaboradores, tá? Então, trazer esse contraponto, Privacy by Design em tudo que é projeto. Tem início, meio e fim. Entregável bem definido é projeto, tem que ter o Privacy by Design ali. Aí passo para... Eu vou inverter aqui, vou passar para o Jonathan e vou deixar a Vanessa para o final daí. Beleza? Então, uns minutinhos ali, Jonathan, como é que pode falar um pouquinho mais do Privacy by Design na Unifique? Depois a gente encerra com a Vanessa e com o Jean. Vai lá. Aqui na Unifique, a gente expandiu o tema Privacy by Design para abranger tanto as boas práticas de privacidade e regulatórias, né, de GPD, como também as práticas de segurança da informação. Então, a gente juntou um processo único, né? Privacy Security by Design by Default. E olhando de uma forma mais ampla, e com o conhecimento que a gente tem aqui nos 2 temas, né, a gente conseguiu aprofundar em um nível mais detalhado, né, e apontar as ações sólidas que colocam o projeto, o sistema ou o novo processo em um patamar de maturidade realmente mais superior. Para iniciar o processo de Privacy by Design aqui dentro da Unifique, hoje a gente utiliza realmente a plataforma OneTrust como centralizadora. Nós disparamos um formulário de coleta via plataforma. Essa coleta ela é de alguns dados gerais do projeto, e para entrar no detalhe e realmente entender cada ponto e aplicabilidade, né, dos nossos itens de Privacy Security by Design by Default, a gente faz isso em entrevista. Foi uma escolha nossa para realmente conseguir ter um sentimento maior, um entendimento maior sobre o que está sendo feito e já começar a fazer as provocações corretas. Claro que isso exige um tempo um pouco maior da equipe, mas o resultado acaba, para nós, sendo um pouco mais efetivo. E no final, né, dessa análise,
a gente entrega uma visão das recomendações a serem implementadas, os riscos relacionados, né, à não implementação desses controles, e todas essas informações realmente ficam centralizadas no OneTrust. Avaliação de gap, os riscos e os planos de ação para cada projeto, seja ele de que contexto for, né? Assim, a gente consegue relacionar esse trabalho todo a um ativo, né? Esse ativo ali vai ser um fornecedor, um processo, um sistema. Eu tenho um vínculo de toda essa estrutura. E dessa forma, né, a gente consegue ter indicadores mais detalhados, reportar de uma forma mais estruturada para os níveis superiores. Isso fortalece muito o posicionamento que a gente tem aqui como departamento dentro da companhia. E como eu costumo falar para o meu time, nossa área ela não é a área do não, ela é a área do como. A gente traz o jeito correto e mais seguro de se fazer as coisas, visando a segurança da companhia, dos colaboradores, dos clientes, né? Porque, como eu falei antes, vai ter conflito uma hora, né? Mas tendo os riscos bem documentados para responsabilizar as pessoas corretas internamente, não tem problema, né? Você realmente fez o mapeamento, está ali, responsabilizou, levou, e todo mundo que tem que estar ciente sobre algo, realmente está, né? E é assim que a gente decidiu estruturar o nosso processo ao longo desses últimos anos, né? Não chegamos nessa receita de um dia para o outro, o processo ele foi mudando muito conforme as dores iam surgindo, e a necessidade de ajuste. Isso é muito particular também de cada empresa, né? Como funciona essas decisões dentro de cada companhia. Mas eu posso dizer que não é fácil subir a maturidade nesse tema, né? Foram muitas discussões para a gente chegar até aqui, e o ponto mais importante que eu vejo na construção de um processo de Privacy by Design é a gente ter os gatilhos muito alinhados, né? Às vezes a gente cria um processo robusto e tem coisa lá passando no compras, passando no jurídico, passando no setor de inovação ou de projetos de TI. A gente tem que estar envolvido. Se não estiver envolvido, não consegue fazer o processo funcionar. Então, tem que cuidar muito com os gatilhos. E isso também foi uma dor ao longo desse ciclo que a gente teve. Eu vejo muitas empresas também fazendo, e puxo um adendo aqui para não só Privacy by Design, mas também avaliação de fornecedores. Fazendo por fazer. Tem um formulário, tem um checklist, avaliei, tá bom, tá ruim, eu sei. Mas e aí, né? O que eu vou fazer com esse insumo? Eu realmente tenho que ter um trabalho de continuidade, uma gestão efetiva, tenho que mostrar e buscar resultado, né, em cima disso e estar reportando, né? Esse processo de forma bem estruturada, eu vejo que ele é um aliado eficiente do programa de privacidade e ele contribui, né, para que a gente consiga unificar os esforços com todas as equipes, como eu faço aqui, com segurança e privacidade junto, evitando também gatilhos isolados, fricção de processo, fragmentação de ações. Então, o que eu posso dizer para vocês é tentem levar no fim do dia essa visão de gestão de riscos com esse processo, porque é ela que dá essa continuidade para tudo isso. Legal. Legal, John. Tô vendo que tanto a Senior quanto a Unifique aí com processos de Privacy by Design já bem maduros, né? O OneTrust é uma ferramenta maravilhosa. Tem vários clientes nossos que utilizam o OneTrust. Tem pessoal do Cicobi aqui participando, que a gente sabe que tem o OneTrust bem implantado. E vou pegar só um ganchinho na fala do Jonathan, daí eu já passo para a Vanessa. Ele comentou fazer por fazer, né? A gente vê isso muito, ou até fazer para atender a auditoria. Ah, o auditor pediu, então eu tenho que fazer um relatório. Aí eu vejo isso muito, né? Passar trabalho para atender ao auditor. Acho que tu tem que atender o auditor. Eu também sou auditor, também faço auditorias, mas tem que atender ao auditor com algo útil. Trabalhar para atender ao auditor não é o que a gente quer. Então, fazer por fazer, não.
E isso vem muito no plano de ação. A gente vê assim, o cara faz diagnósticos 1000, checklist 1000, pá, avaliei tudo. Aí tem um plano de ação, tem 5 ações, 10 ações ali, acabou. Aquelas 10 ações não vão ser realizadas nunca. Então, o desdobramento não acontece, que é o plano de ação. Isso que é a encrenca. A gente vai passar um pouquinho do nosso tempo, tá? Mas eu vou passar, se o Jean, a Vanessa e o Jonathan puderem. Quem tiver que sair, beleza, vai estar gravado lá no YouTube, tá, pessoal? Acessa lá, @canal Tracker, vai estar gravado lá. Mas hoje eu vou passar um pouquinho do tempo, deixar o pessoal explanar à vontade aí para aproveitar os nossos convidados. Então, fica à vontade aí, Vanessa, o tempo que tu precisar, Jean também, para fazer seus comentários. Vai ficar gravado lá no YouTube. Vai lá, Vanessa, como é que tá aí o Privacy by Design na Senior? Um pouquinho diferente do processo que o Jonathan tem na Unifique, a gente trabalha um part-time disso, né? Primeiro, a gente dá bastante autonomia para as áreas aplicarem o Privacy by Design. No entanto, a gente tem uma trilha de privacidade, né? Uma trilha na nossa universidade corporativa, onde a gente passa toda essa questão do aculturamento da técnica do Privacy by Design, que é muito importante. E por que que a gente resolveu fazer isso, né? O primeiro ponto. Empresas grandes, às vezes a gente tem rotatividade de pessoas. Então, é a forma que a gente garante que todo novo profissional, ou mesmo quando ele for alocado de uma área para outra, né, ele vai para a área, e aqui eu vou falar um pouquinho mais de produto do que projetos, tá, Paulo? Depois a gente pode falar de projeto, mas eu vou falar mais de produto porque é o cerne mais do desenvolvimento. A gente quer garantir que esse profissional tenha o mesmo acesso à informação que o João, quando iniciou no processo há 2 anos atrás, né? Claro que a gente mantém essa trilha atualizada para ela não cair no desuso, né? A gente tem que acompanhar a tendência de mercado, tem que acompanhar as normas certificadoras e tudo mais. Mas aí a gente tem essa trilha. E na trilha a gente explica a privacidade de uma forma contextual, assim, bastante abrangente, e a gente mergulha no processo de Privacy by Design. E ali, quando a gente fala do processo de Privacy by Design na prática, então, neste treinamento, a gente vem trazendo primeiro, né? Do que é, de onde se origina, né? Então, por isso que ela vem lá da ISO 31700. A gente tem que colocar as responsabilidades da sênior com relação à privacidade de dados e a questão do Privacy by Design, a importância da gente ter essa técnica implementada, né, para especialmente garantir ali que os sistemas eles obedeçam aos princípios de proteção de dados, depois de desenvolvido, né, ele permita que os indivíduos, né, os titulares, eles tenham controle, total controle sobre os seus dados pessoais, ou que a ferramenta ofereça controle para que o DPO possa exercer o seu papel de encarregado de dados e que ele consiga tratar os seus dados dentro daquele produto. E principalmente garantir a transparência, né? Seja nas práticas de negócio, seja nas práticas da tecnologia que está sendo envolvida, ou seja, de fato, na pessoa que está operacionalizando aquele produto. E aí a gente trabalha muito todos os princípios do Privacy by Design. Então, talvez nem todo mundo que está aqui conosco, né, já ouviu falar, mas não sabe, né, quais são os princípios que norteiam, né, Paulo, esse Privacy by Design. Então, eu acho importante, assim, não vou falar sobre os princípios, mas dizer que eles existem, né? Então, aquele princípio de ser proativo e não reativo, a privacidade por configuração padrão, a privacidade por funcionalidade completa, né? A visibilidade, a transparência, o respeito à privacidade no foco do usuário final, né? Isso é muito importante. E a segurança da informação completa, né? Em todo o ciclo de vida do desenvolvimento desse produto.
E para que o PO do produto, para que o desenvolvedor, né, as pessoas que estão concebendo esse sistema novo, esse produto novo, possa exercer na prática o Privacy by Design, a gente dá todo o apoio. Então, como que a gente faz isso? A gente disponibiliza, né, através desse treinamento que a gente dá na Universidade Corporativa, todos os templates que são utilizados dentro do framework de privacidade de dados. Então, ele vai ter o data mapping, que ele vai ser obrigado a destacar quais são os campos, né? Que vai haver tratamento de dado pessoal, quais as tabelas relacionadas que vão ter tratamento de dado pessoal, como que o titular vai poder exercer os seus direitos, assim como aqueles que estão lá no artigo 18 da Lei Geral, né, 3.709, como é que o titular vai conseguir exercer todos os direitos, precisa entender na essência que esse produto só pode coletar os dados também baseado nas tais finalidades da lei, em tais princípios também da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não pode ficar de fora, né? A gente não É pode um mini colocar um. projeto de LGPD completo, né? O Privacy by Design é fazendo um Exatamente. mini projeto de Não LGPD completo tem. daquele projeto. Exatamente, porque não tem como fugir disso, sabe? Você não pode criar um produto e criar um campo para coletar um dado que é um dado que pode gerar uma discriminação do indivíduo, né? Você tem que saber qual é a finalidade do uso desse dado para o usuário final ou para o cliente, qual é a base legal que se enquadra para você dizer para o seu cliente, não, tu pode comprar meu produto porque aqui, ó, eu já olhei para todos os princípios da LGPD, você vai ter uma base legal para poder enquadrar a coleta desse dado, É né? bem isso aí mesmo, só um gancho rapidinho. Eu penso no Privacy by Design assim: arrumei a empresa toda, arrumei a casa, arrumei a Unifique, arrumei a Senior. Agora veio um projeto que não considera nada de LGPD e ele vai trazer um monte de problema de privacidade para dentro de casa. Então, o Privacy by É, Design é para evitar que projetos tragam novas inconsistências de privacidade. É um mini projetinho de LGPD naquela coisa nova que vai dentro. ser feita, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, assim, eu estou colocando aqui primeiro, né, o caminho feliz, né, que é quando você consegue atuar em privacidade de dados realmente desde o início, e o caminho triste, que é o mais sofrido, quando o produto já está no mercado e você tem que olhar para a privacidade de algo que já foi concebido, né? E aí, ainda dentro desse framework, a gente tem aqui, né, os riscos e as medidas de segurança. Então, como que a gente faz para mitigar os riscos e medidas de segurança desse produto? Então, a gente também tem todo o frameworkzinho que, né, o PO e também os desenvolvedores precisam olhar e preencher, né, uma matriz de risco que ele aí já vai direcionando, né, no plano de ação, no que precisa efetivamente ser feito, ou melhor, aquilo que não deverá ser executado na prática daquele produto. E por último, né, e não menos importante, é o processo de sustentação, né? Uma vez que você criou esse projeto inteiro ali do Privacy by Design, você não, você levantou os gaps, você tratou os gaps, né? Executou o plano de ação, o produto está pronto, ele vai ser lançado no mercado, e aí como é que você faz para manter esse ciclo desse produto atualizado? Porque a gente não cria um produto, né, uma caixinha, e que ela é pronta, colocada no mercado e nunca mais vai ser mexido naquilo. Não, né? Ela tem atualizações, ela tem troca de versão, ela tem implementação de outros campos que antes não tinha, ela passa a ter integrações com outros produtos de mercado que também tratam dados pessoais. Então, tudo isso a gente tem que estar revisitando o processo de Privacy by Design na prática de uma forma bastante constante. Não basta fazer uma vez e entregar, mas tem que fazer e rever toda vez que você volta a mexer nesse produto, né? Agora, o caminho que é o mais dolorido
é quando a gente já tem um produto que já foi lançado no mercado sem ter olhado para a privacidade. Isso pode acontecer com uma adquirida ou até pode acontecer com os nossos produtos nativos, que assim foi o que aconteceu. Quando a lei entrava em vigor, a Sênior já tinha um portfólio gigante de produtos. E aí, o que que a gente teve que fazer? Parar todo mundo e olhar para deixar os produtos aderentes à lei. E para isso a gente teve aí um trabalho gigantesco, né? De atualização de produto, criar um produto, inclusive, para poder atender a LGPD, que ele é embarcado de forma nativa nos nossos produtos, atualizar o portal de documentação para que o cliente possa se enxergar dentro desse mundo inteiro e, principalmente, né, garantir, né, lá no final que o titular consiga exercer os seus direitos. Então, no final das contas, o resultado que a gente entrega, além da segurança, é um resultado de entrega para o titular dos dados, que ele precisa conseguir naquele produto exercer os seus direitos. Como é frustrante para nós quando a gente entra num site, por exemplo, e a gente não consegue sequer o contato do encarregado de dados para mandar um e-mail que seja, olha, eu preciso que você trate meus dados ali. Assim, o Jonathan está sinalizando com a cabeça aqui, porque isso frustra muito a gente, né, Jonathan? Não tem, a gente está falando de 4 anos da lei em vigor, sendo que 2 anos foi de vacância, ou seja, de preparação para que as empresas pudessem se adequar. E a gente ainda tem empresa que não tem absolutamente nada disso. Então, frustra bastante um profissional como nós, assim, da área Eu de ouvi assim, privacidade. Vanessa, quando começou a LGPD. Ah, então eu vou parar de receber e-mail de spam agora. Eu disse, não, a lei é para as empresas éticas, corretas, adequadas. As empresas que já eram antiéticas antes da lei vão continuar sendo antiéticas depois da lei. A lei vem para as empresas que querem fazer tudo certo. Quem fazia tudo errado antes vai acabar fazendo tudo errado depois e vai, pelo menos, ter uma lei agora para responder, né? Mas não parou os e-mails de spam, não parou quem tratava Não, nada corretamente. não. Agora a gente tem uma lei como instrumento, mas tem que correr atrás da justiça, né? Pessoal, Vanessa, quer complementar? Seria isso? Ok, não, já finalizamos, né? Vamos ver Muito se alguém obrigado pelo tem público que ficou perguntas, até né? agora. Tá? Temos 24 participantes que ainda resistiram, a gente chegou aí no pico aí quase a 40 participantes. Nós tínhamos mais de 90 inscritos, então, historicamente, eu já sei aqui que o pessoal vai assistir no YouTube depois, eu vou mandar o link para todo mundo, e o pessoal vai assistir no YouTube depois, tá? Chegamos aí a 40 participantes, os 24, 25 aí que resistiram depois do almoço. Quero agradecer, Vanessa, muito obrigado aí pelos comentários e Obrigada. explanação. Eu não tinha todo esse conhecimento de tudo que a Sênior implantava, como é que era o Privacy by Design dentro da Sênior. Obrigado, Jean, aí já velho de guerra aí, né? Sempre na luta. Obrigado por disponibilizar a Sênior para participar aqui do nosso bate-papo. Obrigado, Jonathan. Também faz alguns anos, né? O tempo passa rápido, mas Com nossa, certeza. fazia acho que o quê? Mais de 4 anos que a gente deve ter começado um projeto de LGPD na Unifique. Também não conhecia tudo que tinha. E quando eu convidei vocês, eu não sabia que vocês tinham, tanto a Sênior quanto a Unifique, projetos de Privacy by Design tão maduros, tá? E volto a dizer assim, os nossos clientes não estão com projetos, a gente está galgando, está correndo atrás, mas é raro encontrar aí na empresa projetos com Privacy by Design tão maduros. Beleza? Obrigado a todos. Se alguém quiser fazer algum comentário aí, fique à vontade. Se não, tá encerrado o nosso bate-papo, nosso webinar de hoje. E seguimos juntos aí. Obrigado, Andrei. Obrigado, Antônio. Todos que participaram fizeram perguntas. Obrigada, pessoal. Até a Obrigado, próxima. pessoal. Tchau, Estamos tchau. à Valeu. disposição. Abraço. Tchau. Tchau, tchau, um Valeu. abraço.